Pessoal, passando aqui rapidinho pra pedir desculpas pra vocês, acabei deixando o tripé muito alto nesse vídeo e ficou realmente bem esquisito, eu fiquei bem pra baixo, mas deu um trabalhinho pra gravar, eu consegui gravar tudo de uma vez e eu não errei nada, então eu vou deixar assim, não vou regravar o vídeo, peço desculpas pra vocês e próximo vídeo eu conserto isso, não vai se repetir. É isso aí, pessoal, abração, espero que gostem. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com o Gui e hoje eu vou falar de um dos maiores filmes de todos os tempos, que não só é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas como contém uma das maiores interpretações da história e de um dos grandes maiores atores da história. Ele entrega a sua maior performance, possivelmente discutível, mas claro, mas possivelmente a maior performance dele, e ele é um dos maiores atores de todos os tempos. E recentemente ele completou 80 anos. Eu tô falando, obviamente, do Robert De Niro. E obviamente tô falando de Touro Indomável. Bom, o que dizer de Touro Indomável? Cara, pra começar tem que ter todo o contexto da produção desse filme. É um filme que começa a ser produzido ali depois do fracasso de New York, do Scorsese, também em parceria com o De Niro. Eles vieram ali de uma grande alta do Taxi Driver, também de Caminhos Perigosos, e aí tem esse grande fracasso, né, do Scorsese com o Robert De Niro, que é um musical ali situado no pós-guerra, que fracassou, foi bem feio ali o fracasso e deixou o Scorsese numa crise assim, ferrada e numa depressão muito forte. Ele achou que já tinha passado o sucesso dele, que ele não ia mais conseguir emplacar grandes filmes, e aí ele também teve uma quase overdose ali no final dos anos 70. E aí o Robert De Niro aparece com uma proposta para ele de filmar uma cinebiografia de um cara que poderia ter sido um grande boxeador, né, que é o Jake LaMotta, que realmente existiu. Só que o Scorsese não se interessava por esporte, ele não se interessava por boxe, ele não tava nem aí, ele nem sequer gostava do tal LaMotta esse. Mas o Robert De Niro insistiu, o Scorsese leu, e aí surgiu esse grande filme, né, que revigorou a carreira do Scorsese, revigorou também acho, a carreira do De Niro, que ganhou um Oscar pelo papel e deu acho que foi aí que ele também foi o segundo Oscar dele, esse de ator principal, e eu acho que foi aí que ele deu um grande estouro. Ele estava estourando muito na década de 70, mas eu acho que foi aí que ele realmente despontou, assim, olha, 100%. E o que dá pra dizer do filme, cara? Vamos começar do começo, né? Vai ser uma cinebiografia do Jake LaMotta, que foi um boxeador que realmente existiu e que jogou tudo fora. É um cara que desperdiçou todo o talento que tinha por causa de problemas psicológicos, transtornos mentais, problemas graves com ciúme, com autocontrole, com autoafirmação, uma série de problemas que acabaram com a carreira dele. Ele poderia ter sido um grande boxeador. E essa é a história do filme. E é curioso, porque eu acho que essa é a única, talvez uma das únicas, né, cinebiografias que fala de alguém que não conseguiu, né? Não é alguém que teve grandes feitos, é alguém que poderia ter tido grandes feitos. Isso é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, assim, olha, geralmente a gente vê cinebiografias de pessoas que tiveram seus triunfos, tanto pro bem quanto pro mal, tá? Não tô falando que só existem cinebiografias que falam de pessoas com feitos positivos. Por exemplo, vai assistir a biografia do Elvis, do Fred Mercury, do Elton John, que saíram recentemente. São caras que tiveram grandes carreiras, que se destacaram, que conseguiram ser bem-sucedidos. E também pro mal, biografias de pessoas que cometeram crimes terríveis, mas mesmo assim foram grandes feitos mesmo pro mal. Mas pessoas que não conseguiram, ou uma pessoa que quase se tornou o maior músico, ou uma pessoa que quase se tornou o maior ladrão de bancos, não é muito comum não. É por isso que esse filme é curioso. Então surge esse boxeador, Jake LaMotta, da década de 40, 50, que teve grandes disputas com grandes boxeadores, esses de fato que foram grandes do seu tempo, como o Sugar Ray Robinson, né, que inclusive é um personagem do filme, tem uma frase muito famosa do filme, que ele acaba dizendo pro Sugar Ray. Esse cara foi um grande boxeador, então por que não filmar uma cinebiografia do Sugar Ray Robinson? Só que aí entra a genialidade do Scorsese, e esse é o maior filme sobre esporte já feito, o maior filme sobre boxe já feito, e nem sequer é um filme de esportes, nem sequer é um filme de boxe, é tudo uma desculpa para contar uma história sobre ciúme, sobre declínio e sobre uma, sei lá, uma descida longa, torturosa e lenta até o inferno, né? Então, o filme vai ser isso, né? E vai ser
focado na figura do Robert De Niro, que interpreta o LaMotta, que é um cara que, assim, é totalmente desequilibrado, né? A primeira cena do filme já é no futuro, é 1960 e poucos, ele tá, assim, gordo, ele se tornou um comediante decadente, assim, que totalmente fracassado, que não é o que ele tem talento para fazer, e ele tá ali se preparando, fazendo um monólogo para se apresentar num show de comédia, né? De quinta categoria, ele não, sabe, tá no fundo do poço, né? E aí o filme volta, a primeira cena que nós vemos ele tá discutindo com a mulher porque ela queimou o bife dele. E ele é uma discussão assim que não cabe por um simples problema de uma carne queimada. Aí depois chegou o irmão dele, que é o Joe Pesci, né? Grande parceria também, Scorsese, Joe Pesci, De Niro. E aí, do nada, o Robert De Niro vira pra ele falar: eu quero que tu me bata na cara o mais forte que tu puder. E aí o Joe Pesci tá relutante, assim, ele percebe que é extremamente difícil conviver com o irmão. É extremamente difícil conviver com uma pessoa que a qualquer momento pode explodir. E eu acho que esse é um dos grandes truques aí Truques não, eu acho qualidades da atuação do De Niro, que é como ele consegue tornar o personagem uma espécie de campo minado. Tu nunca sabe quando ele vai estourar, quando ele vai pirar e vai fazer a coisa mais absurda possível, ou quando ele simplesmente vai ficar quieto e vai falar: ok, beleza, tá tranquilo. Então, isso e o nervosismo que isso causa nos espectadores, nos personagens ao redor do LaMotta é essencial pro filme, né? Que tem aí, cara, através do roteiro, que também tem o Paul Schrader, que é um dos que assina o roteiro, que veio ali do Taxi Driver com o Scorsese, tem aí, cara, coisas que reverberam do Otelo do Shakespeare. Essa história do ciúme, de como o ciúme pode levar a pessoa a se perder dentro de si mesmo. Só que o ciúme do quê? Aí chega um momento do filme que ele conhece a Vicky, né, que é interpretada pela Cathy Moriarty, né, que vai se tornar ali a esposa dele. Só que o quão bom é esse relacionamento, como é uma pessoa boa, ela é linda, ela é inteligente, ela tem tantas qualidades, isso acaba se tornando uma coisa ruim para ele, porque o medo de perder ela acaba consumindo ele e cegando ele, e levando ele a fazer os atos mais absurdos, sabe? Tem uma cena que é interessante, que ele tá se preparando ali pra luta com um cara novo, tal, que tá chegando aí, que é um cara meio que não vai ser um grande, sabe, adversário, a luta tá tida como ganha, né? E aí ela faz um comentário de como o outro adversário é bonito. E aí no ringue, o LaMotta arrebenta a cara dele, mas assim, olha, desfigura o cara, simplesmente porque a esposa dele falou que o cara era bonito. Ela deu a entender que ia largar o LaMotta pelo cara? Claro que não. Mas aí ele vai lá e faz isso. Aí depois tem uma outra cena que é interessantíssima, que como as lutas de boxe são uma espécie de reflexo da vida do LaMotta. A luta do boxe, que nem preciso dizer, é incrivelmente filmado, é lindíssimo a composição da cena, as lutas, os socos, realmente, é como se fosse ali sabe, uma coisa, a selvageria da luta, os socos que trazem sangue e cuspe escorrer, realmente a selvageria, a violência toda das lutas de boxe são realmente muito essenciais para a construção do filme, que é da violência nos rings e fora dele, na vida pessoal do personagem. E aí tem uma outra cena que é interessantíssima, que nessa cena ele arrebenta a cara do cara, e uma outra cena que ele luta com o Sugar Ray, ele deixa o Sugar Ray acabar com ele, assim, sabe? Ele tá deformado no final da luta, e aí que vem uma das grandes frases desse filme, que é You Never Got Me Down, Ray. Never Got Me Down. Tipo, ele perdeu várias vezes, mas o Ray nunca deu o nocaute nele, nunca botou ele na lona, sabe? Então, tu vê que apesar de todos esses defeitos, o personagem ainda quer se provar, ainda quer conseguir, ele tem esse desejo. Óbvio, ele não consegue. O filme em nenhum momento dá a entender que ele vai conseguir. Mas, porque no começo nós já sabíamos que ele fracassou. E aí depois também tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, cara. A direção do Scorsese opta por filmar o filme em preto e branco. Isso eu acho que também dá um tom até mais documental da obra, assim como a trilha sonora, que é bem contida, tem poucas músicas, é só alguns trechos da Cavalaria Russiciana, não sei pronunciar, que é a música que encerra o Poderoso Chefão 3, encerra a saga dos Corleone. Aqui também é uma das poucas músicas que toca e ajuda a dar esse tom mais documental para a história, o que dá um certo desconforto no espectador. Assim como as atuações, o modo como o som é captado, tudo dá a entender que aquilo é meio documental. E isso eu acho que é muito bom pro filme, cara, porque dá uma certa angústia. Não é um filme prazeroso de assistir, porque
tem uma verdade meio incômoda ali no meio. E isso acaba quebrando um pouco o prazer de acompanhar aquela história. E isso não é demérito do filme, tá? Isso é é uma coisa proposital. O tom documental é um tom super realista, que torna o filme um pouco mais difícil, mas não por isso pior, né? Então aí depois também é muito interessante que o personagem ele acaba uh, nunca conseguindo compreender que o problema está nele mesmo. Isso de uma espécie de mal interior, de no final das contas, eu sou o meu próprio inimigo, é um dos principais temas do filme também. E agora eu vou tentar colocar aqui a cena inicial do filme, que é lindíssima. Pra mim, assim, a cena realmente inicial, não tô falando daquela cena do clube de comédia, a abertura mesmo do filme, que aparece os créditos, é pra mim uma das mais belas, é um dos melhores começos da história do cinema. Eu acho que o Scorsese é um dos caras que melhor começa filmes assim da história, né? E é muito legal, é lindíssimo de ver a composição da cena, a cinematografia, começa em câmera lenta no ringue, o LaMotta lutando sozinho. E aí aparece o título, começa aquela música lindíssima da Cavalaria Luciana, que é o intermezzo, intermezzo, eu não sei pronunciar, desculpa, não falo italiano ainda. Então, aí, que é a mesma música que encerra o Poderoso Chefão 3, quem já assistiu sabe. É uma música lindíssima, que mescla triunfo com lamento, com decadência, é uma mescla de sentimentos e emoções que ilustra muito bem esse filme. Porque, além de tudo, esse é um filme, é um triunfo do fracasso. É um fracasso retumbante. O cara que tinha tudo para ser o campeão, o maior boxeador, foi um cara medíocre, né? Que jogou tudo fora. E aí na cena inicial já mostra tudo isso. A abertura do filme já conta tudo. A grande batalha do Jake LaMotta, o maior inimigo dele, não foi o Sugar Ray Robinson, não foi o Tony Giannino, que é aquele boxeador mais jovem, foi ele mesmo. Por isso mesmo que ele começa o filme lutando com ele mesmo. Ele tá sozinho no ringue, é ele com ele. Ele é o maior inimigo dele. Ele é o inimigo que ele nunca conseguiu vencer. Que muito pelo contrário, venceu ele e tirou tudo que ele tinha. Tirou o título de grande boxeador, de marido, de irmão. Porque ele acaba minando todas as relações familiares dele. E aí é muito legal, cara, tu vê tudo isso, o modo como constrói. Claro, não é legal, não é prazeroso de ver. É um filme difícil, mas é tão. É um grande cineasta. Cada cena ele prova o grande talento dele, né? E agora eu queria falar também um pouco sobre a atuação do De Niro, né? Que é genial. É genial. O Oscar merecido, não teria outro concorrente. Pra mim, essa é uma das maiores atuações, porque ele ganhou o peso para se tornar um boxeador, ele luta, e tu vê que as cenas dele lutando, a raiva dele no ringue, descontando toda aquela raiva contida que ele tem dentro dele, dos problemas que ele não consegue resolver, ele descontando todas as porradas que a vida dá nele, ele batendo de volta, mas nunca acertando quem ele realmente precisava acertar. Cara, é tão legal, sabe? Aí tem uma outra cena pra mim que é muito boa, que e também ele ganhou peso pro final, porque depois, como eu falei, o LaMotta acaba gordo, né? Então ele ganhou muito peso, inclusive tiveram que parar as gravações, porque o De Niro estava ganhando muito peso e estavam preocupados com a saúde dele. E aí tem duas cenas dele assim, mais obeso, três na realidade, me desculpa, eu tenho que falar as três, que são belíssimas, belíssimas. Que a primeira delas é ele, quando ele tem uns problemas com a lei, ele compra um clube lá, daí dá uns problemas, e aí ele é acusado de prostituição ilegal, uma coisa assim, não sei como é que é, eu não lembro exatamente o que ele é acusado, e aí ele precisa acho que de 10 mil dólares, aí ele vai na casa da ex-esposa, que depois obviamente ela chuta ele, né, que não chutaria, aí ele vai lá e ele pega o martelo e começa a quebrar o cinturão, assim, desesperado, pra conseguir as joias do cinturão que ele tinha conseguido, pra vender e conseguir o dinheiro. E aí ele começa a bater assim, e aí conforme ele bate, claro, tá arrebentando o troço ali, os pratos caem, ela gritando com ele, e na hora que os pratos caem, ele grita com ela, tu não guarda os pratos direito, de novo, ele não consegue perceber que o causador da queda dos pratos, o causador dos problemas dele, foi ele mesmo, não foi os pratos que ficaram sozinhos, não foi a esposa que guardou os pratos mal, foi ele que bateu e quebrou os pratos, e ele não consegue ver isso, porque o ciúme, o ego,
cega ele, né? A segunda cena é uma cena da cadeia, né? Ele acaba sendo preso, ele não consegue pagar a fiança, qualquer coisa, sei lá, pra se defender e tal. Aí ele é preso, porque na hora que ele quebra, assim, as joias, ele chega pra vender e o cara fala, eu não queria as joias, eu queria o cinturão completo. E de novo, ele mesmo causou o problema dele, ele tinha o cinturão, de novo, ele não conseguiu... parece que o filme tá se auto-repetindo, mas não, ele vai mostrando como o personagem vai se afundando nos problemas que na cova que ele próprio cavou, né? Então a segunda cena ele na cadeia, se lamentando, ele começa, essa cena pra mim, eu acho que é perfeita, é uma das maiores atuações da história. Ele começa a esmurrar a parede e tu sente a dor das mãos batendo, e ele bate a cabeça, tu sente a dor que deve estar causando no corpo dele, mas tu sente a dor emocional dele, o espírito dele que tá deslacerado. Cara, é tão bom esse filme, cara. Esse filme, assim, olha, é magnífico. E a terceira... A terceira cena é a cena final. Ele pega e ele tá se preparando no camarim para mais um desses shows de comédia dele, que tá tentando fazer para emplacar alguma coisa, vivendo da fama passada, que apesar de migalhas que restou, ele ainda consegue alguns trocados. Ele tá lá se preparando no camarim, e aí ele tá recitando, imitando um monólogo do Marlon Brando em Sindicato de Ladrões, que claro, ali tem uma comparação belíssima também. Naquele filme, eu vou ter que dar uma contextualização para vocês entenderem, porque nem todo mundo assistiu o filme, eu também já assistam esse outro clássico, inescapável, maravilhoso. Ele tá lá no filme esse, do Marlon Brando, ele é um boxeador também, que nesse filme ele não teve um fracasso por culpa própria. Ele teve um fracasso muito lá por causa do irmão dele, que acabou meio que vendendo a carreira dele para uns mafiosos, para ter um lucro ali, e ele acaba sendo, tipo, dilacerado também, assim como foi o LaMotta, e acaba perdendo tudo, e acaba virando um fracassado. E aí ele se lamenta pro irmão, dizendo, não fui eu, Charlie, foi tu. It wasn't him, Charlie, it was you. Remember that night in the garden, you came down my dressing room and said, kid, this ain't your night. We're going for the price on Wilson. You remember that? This ain't your night. My night, I could have taken Wilson apart. So what happens? He gets the title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? A one-way ticket to Palookaville. You was my brother, Charlie. You should have looked out for me a little bit. You should have taken care of me just a little bit so I wouldn't have to take them dives for the short-end money. Well, I had some bets down for you. You saw some money. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am. Let's face it. It was you, Charlie. E aí é um monólogo lindíssimo, naquele caso, de fato foi o Charlie, o irmão do Marlon Brando no filme, que causou a derrocada dele. Aí, no final do filme, o LaMotta tá no espelho, recitando esse monólogo pra ele. E aí é muito interessante, porque o personagem, Jake LaMotta, não é ator. Então ele não sabe atuar porra nenhuma. Então é um grande ator, atuando mal de propósito, uma outra atuação de um outro grande ator. Então obviamente é genial também. E aí ele tá dizendo pro espelho, não fui eu, Charlie, foi tu. Eu poderia ter sido algo, eu poderia ter sido, eu poderia ter tido classe, eu poderia ter sido um competidor, eu poderia ter sido alguém em vez de um vagabundo, que é o que eu sou. Something like this. It wasn't him, Charlie, it was you. You remember that night at the garden, you came down my dressing room and you said, kid, this ain't your night. We're going for the price on Wilson. Remember that? This ain't your night. My night. I could have taken Wilson apart that night. So what happens? He gets a title shot outdoors in a ballpark, and what do I get? A one-way ticket to Palookaville. I was never no good after that night, Charlie. It was like a peak you reach, and then it's downhill. It was you, Charlie. You was my brother. You should have looked out for me a little bit. You should have looked out for me just a little bit. You should have taken care of me just a little bit. Instead of making me take them dice for the short-end money. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody.
instead of a bum, which is what I am. Let's face it. It was you, Charlie. It was you, Charlie. How you doing, Jake? Everything all right? Yeah. Ready? You got about 5 minutes. Okay. Need anything? Nah, You sure? I'm sure. A lot of people out there. Yeah, it's crowded. Go get him, champ. E aí esse monólogo, além de já ser belíssimo na interpretação do Brando, é maravilhoso também na interpretação propositadamente ruim do De Niro, que pra atuar mal também, não é só atuar mal, ele tá atuando mal de propósito, e mesmo atuando mal ele atua bem, né? Então, e aí termina ele dizendo uma frase, vai pegar outro campeão. E aí ele faz mais uns movimentos de boxe ali, mostrando que ele ainda tem esse desejo de triunfar. E que mesmo no íntimo dele, ele sabe que a culpa foi dele. Talvez ele não tenha coragem de enfrentar. E com isso, eu encerro esse vídeo. Foi uma análise muito prazerosa de fazer, porque realmente é um grande filme. Eu espero não ter faltado com nada nesse filme, porque é realmente um filmaço, né? Cenas inesquecíveis, a cena do Jake LaMotta, interpretado pelo De Niro, acusando o irmão dele, interpretado pelo Joe Pesci, de ter transado com a esposa. Eles, sabe, do nada, que é como aquilo que eu falei da imprevisibilidade do personagem, eles estão ali conversando sobre a televisão e tal, e do nada ele fala, como é minha esposa? E o coisa fala, e ele fica incrédulo, porque cada vez mais o cara vai se afundando. Então é isso, é o triunfo de um fracasso, é a biografia de um cara que não conseguiu, de um cara que fracassou, de um cara que teve acesso ao paraíso, teve o paraíso nas mãos e jogou fora. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Pra mim é um dos maiores filmes de todos, é um dos melhores de Scorsese. Não é, pra mim, o meu filme favorito da vida, né? É um outro filme de Scorsese que outro dia falarei sobre, mas que eu acho que esse filme não tem uma assistibilidade boa, é um filme muito denso, é um filme muito pesado, é um filme compromissado, não é um filme prazeroso de se assistir, isso não é demérito, tá? Isso não é um defeito. E eu acho que o Scorsese aprimorou muito da técnica dele em outros filmes posteriores, que um dia falarei sobre. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Estudo de personagem, assim, olha, fantástico, um dos melhores de todos os tempos, com certeza. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, se gostou, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo. Segue o Instagram do canal, o TikTok, e Caçamba 4, isso aí. E deem sugestões de filmes aqui nos comentários também, ou sugestões, críticas construtivas. E é isso. Grande abraço, até a próxima.